Semana 3, dia 4. Suprimento matinal. CL 1h28 da manhã. O qual nós anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. HB meio-dia e 10. Pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, segundo lhes parecia melhor. Ele, porém, nos disciplina para nosso proveito, a fim de sermos participantes da sua santidade. A palavra grega traduzida por maduro significa, no ponto final, parêntese que abre parêntese que fecha. Essa palavra é usada muitas vezes no Novo Testamento, referindo-se aos crentes serem plenamente crescidos, maduros e aperfeiçoados na vida de Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. Embora recebamos a vida de Deus quando fomos regenerados, depois da regeneração ainda temos de crescer e amadurecer até alcançar a perfeição nessa vida. Colossenses 1h28 da manhã e 4:2 mostram-nos que o labor dos apóstolos em Cristo pelos crentes e o fato de lutarem em oração por eles são para o crescimento e maturidade dos crentes, a fim de que sejam apresentados e exibidos plenamente maduros diante de Cristo. Life Lessons, volume 4, pp. 69 e 70. Leitura de hoje. A disciplina do Espírito Santo refere-se ao que ele está fazendo em nosso ambiente exterior. Refere-se ao seu arranjo de todas as pessoas, coisas e acontecimentos pelos quais somos disciplinados. Sem falar do aspecto da unção, a principal obra de Deus conosco através do Espírito Santo é a sua disciplina exterior. Parêntese que abre parêntese que fecha. Por exemplo, Romanos 8, que fala da obra do Espírito Santo, nos diz em sua primeira parte que o Espírito Santo, que contém a lei da vida, é capaz de libertar-nos do pecado, e que por meio dele podemos fazer morrer as práticas do corpo. Esse capítulo também diz como o Espírito Santo nos guia, de modo que vivamos de acordo com ele, e, por fim, como nos socorre em nossas fraquezas e intercede por nós. Todas essas atividades são a obra do Espírito Santo em nós como a unção. Na última parte desse capítulo, lemos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, RM 8h28 da manhã. Isso fala da disciplina do Espírito Santo em nosso ambiente exterior. A obra dessa disciplina exterior está coordenada com o seu mover e guiar interiores. O Espírito Santo arranja e determina tudo o que nos sobrevive é acento agudo M, segundo a vontade de Deus. Embora em muitas ocasiões isso cause dor e problemas temporários, ao final é para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam conformados à imagem do seu Filho. Esse arranjo é o que designamos disciplina do Espírito Santo. Quando o Espírito se move em nós e nos unge, e obedecemos ao sentimento que ele transmite, a vontade de Deus é cumprida e os seus atributos aumentam em nós. Portanto, a unção interior do Espírito Santo é, até certo ponto, suficiente para os que são obedientes. Contudo, se formos obstinados, se não obedecermos à unção interior e nos rebelarmos a toda hora, ele é compelido a levantar circunstâncias para nos corrigir e disciplinar, fazendo, assim, com que nos submetamos. Portanto, a unção do Espírito Santo em nós é um ato cheio da doçura do amor de Deus para conosco e é o seu desejo original, ao passo que a disciplina do Espírito Santo exteriormente é um ato da sua mão, o qual ele é compelido a realizar. A experiência de vida, pp. 259 a 260. A maturidade é uma questão de ampliação da capacidade. Parêntese que abre parêntese que fecha. Fugir uma única vez do arranjo de Deus é perder a oportunidade de ampliar a nossa capacidade. Parêntese que abre parêntese que fecha.
Um crente jamais poderá ser o mesmo depois de passar por sofrimentos. Parêntese que abre parêntese que fecha. Por essa razão, quando os crentes estão passando por sofrimentos, eles devem prestar atenção e perceber que a maturidade em vida é o somatório de recebermos a disciplina do Espírito Santo. Podemos ver uma pessoa que amadureceu em vida, mas não podemos ver a disciplina do Espírito Santo que aquela pessoa acumulou recebendo-a secretamente, dia a dia, ao longo dos anos. Watchman Nee, o homem que viu a revelação divina na presente era, pp. 150 a 151. Leitura adicional. A experiência de vida, capitão 12.